depende do tipo de trabalho, não sei qual é o critério que vai ser usado, não é? Mas em todo caso estamos a aguardar nisso e que quando for efetivamente aceite, o trabalho voluntário poderá representar até um total de 50% do cofinanciamento. Portanto, destes 89.600, digamos, metade dessa verba poderia ser comparticipada com mão de obra, não é voluntária, não é? Ainda não chegamos lá e nem sequer é aplicável aos vossos contratos em curso. Agora, eu queria, antes de vos mostrar, digamos, de forma mais narrativa, o que é que está dentro de cada orçamento, para aqueles que, sobretudo, disseram que não participem no orçamento, não sei como é que estará estruturado, e perguntavam se seguimos sempre a mesma estrutura. Sim, a estrutura, de facto, é sempre a mesma, e eu vou, então, partilhar convosco aquilo que é a estrutura standard de um contrato, de um orçamento, num contrato de subvenção. Para quem não está familiarizado com a estrutura é sempre a mesma. Portanto, no momento da candidatura, estas tabelas têm que ser preenchidas. Primeiro, um orçamento, digamos, para todos os anos, para a duração total do projeto, e uma estimativa para o ano 1. Pelo menos essas têm que estar já feitas no momento da submissão da candidatura. A forma como se orçamenta cada uma das rúbricas e subrúbricas que aqui têm, que estão sempre divididas da mesma forma standard e que nós não podemos modificar as grandes rúbricas, pelo menos a designação, quando muito podemos detalhar ou criar subrúbricas adicionais, são sempre estas, portanto, 6 rúbricas, que já lá vamos ver o que é que está cada uma delas. A forma como são orçamentadas são sempre a mesma, é um orçamento clássico, com unidade, ou seja, por exemplo, no caso dos salários é por mês, no caso das ajudas de custo é por ajuda de custo, que normalmente é feita, por exemplo, no caso da União Europeia, por cada noite passada no lugar de destino, mas isso também pode depender do critério que vocês nas vossas próprias organizações utilizam para pagar ajudas de custo ao vosso pessoal ou aos vossos consultores, cada um tem o seu critério nesta matéria, embora a União Europeia tenha um critério muito específico. A União Europeia, por exemplo, quanto aos voos, é por voo, para o transporte local pode-se arbitrar um valor global por mês, quanto ao veículos, é o custo de veículo, portanto, isso é a unidade. E depois, aqui, por exemplo, vamos lá ver aqui nas viagens internacionais, por número de unidades, imaginam que haverá 4 viagens internacionais, o valor unitário de cada viagem seriam 1.000 euros, então o total seriam 4.000 euros, certo? E, portanto, imaginemos que no ano 1 estamos a contar que haja só um voo, com o valor unitário de 1.000, então o orçamento para o ano 1 é 1.000. Ok? Portanto, tão simples quanto isso. Simples, que não é assim tão simples, porque há aí algumas rubricas que podem criar algumas dificuldades de orçamentação. E surpresas, como estava a Susana a dizer, designadamente na questão do custo dos voos. Mas é assim que se orçamenta de uma forma simples. Já agora, relativamente à orçamentação, imaginemos que temos alguém do pessoal técnico, por exemplo, um gestor de projeto. Mas o gestor de projeto só está alocado a 50% do tempo àquele projeto. Estão a perceber? Como é que nós orçamentamos esses 50%? O salário, digamos, é por mês, não é? Portanto, imaginemos que aqui, pessoal técnico, punhamos 50%, entre parênteses, para, quer dizer, acrescentava uma sublinha, vá, pessoal técnico, e teríamos uma rúbrica que teria, sei lá, gestor de projeto. Ok? Estou-vos a dar aqui um caso prático de orçamentação. Ele vai estar alocado a 50% do tempo. Quantas unidades é que eu punha? Imaginemos que, fazer uma forma simples, o projeto tinha a duração de um único ano. Ok? Quantas unidades é que eu punha aqui? 1, 2, 3, 5, 12. O que é que vocês acham? 6. 12. Então, 12. 6? 6. Eu punha 12 e depois multiplicaria por 50%. Ok. O valor unitário vezes Portanto, 12 vezes 50%. ok. Então, imaginemos, já agora, já volta à vossa questão. Eu vou pôr o valor em euros. Imaginemos que o valor do salário era 1.500 euros por mês, ok? Então, se fossem 6,
O salário, como é que punhamos? 1.500 aqui, de valor unitário? Era? Vezes 6? Sim. É isso? Sim. Igual a... Isso agora. 9.000. 9.000. 9.000. Ok, tá bom. Essa é uma hipótese. E se fosse 12, que era a abordagem do Mário, qual é o salário que Do punhamos? Aguinaldo. Eu punha desculpe. 12, eu punha 1.500 e no custo total eu punha 12 vezes 1.500 vezes 50%. Ah, ok. Portanto, 12 vezes 1.500 vezes 50%. Ok. Ora bem, um de vocês está correto. Aqui não há dúvidas. Não é uma hipótese ou outra. Ou seja, há uma técnica orçamental para fazer. E a técnica orçamental, efetivamente, devo dizer que é a primeira. Eu percebo o raciocínio do Aguinaldo, mas a primeira é que está correta. Ou seja, quando alguém está a 50%, bom, em primeiro lugar, o valor unitário não se mexe. Portanto, não punhamos aqui 750 euros. Não. O valor é 1.500 euros por mês, não é? Mas como ele está a 50% do tempo, vamos pôr aqui no número de unidades, metade das unidades. Estão a perceber? Portanto, não se desconta pela metade do valor unitário. Não se põe 750 euros. Não. Põe-se o salário, que é a unidade mês, porque a unidade está aqui mês, não está aqui a unidade meio mês, portanto temos que manter o valor unitário 1.500. Agora, como vai estar a 50%, põe-se vezes 6, ok? E aqui, então, pomos 9.000, o custo total, ok? Porque está a meio do tempo. Há aqui uma nota, eu estou a dizer isto, atenção, há uma nota de rodapé, que eu penso que é a nota de rodapé 4, que diz exatamente isto aqui, estão a ver? 4. Se o pessoal não trabalhar a tempo inteiro na ação, a percentagem deve ser indicada ao lado da descrição do elemento e refletida no número de unidades e não no valor unitário. Portanto, aqui o número de unidades tinha que ir para metade, 6. Ok? Mas certo? eu fico com a impressão que, pronto, ok, está correto, dá-me a impressão que, embora, portanto, em termos do valor orçamentado é o mesmo, portanto, aqui estamos a dar indicação que a pessoa, nos 12 meses, só vai trabalhar de janeiro a junho. Não, eu percebo o que quer Quando... dizer. Eu sei, mas é assim, eu percebo. Mas por isso é que nós temos uma outra tabela que é a justificação da despesa, que é esta que está a seguir. E nesta justificação, quando falo do pessoal técnico aqui, vai pôr explicação dos elementos. O gestor de projeto está alocado a 50% e trabalha de janeiro a dezembro. Ok? Estão a ver? Ok. Tem que pôr isto de forma narrativa. Ok, pronto. É assim, Okay. digamos, a técnica exigida. Depois tinha mais uns Obrigado, eu comentários. estava convencido Sim. da outra versão. Pronto, Pois, Aguinaldo, na verdade, no seu caso, o resultado final dava certo. Sim. 9.000. Mas é assim, a boa técnica, digamos, é essa, porque é importante para nós sabermos qual é o valor unitário que está na base de 50%. E sabemos, é 1.500 por mês, porque o valor nós não mudamos, é mês, não é? Mas como está a 50%, reflete-se no número de unidades. É uma técnica orçamental, como qualquer outra. Eu tenho aqui no bate-papo, engraçado, depois, entretanto, quando eu estava a explicar, alguém dizia 14 meses, dizia a Fernanda. Ora bem, Fernanda, 14 meses está a incluir subsídios, de férias e de Natal, era isso? Por isso é que estava 14? Ok. Atenção, mesmo que haja subsídios de Natal, isso não é obrigatoriamente, eu confesso que não sei qual é o regime em Cabo Verde, se vocês também têm que têm exatamente subsídio de férias e de Natal, se seguem o regime dos 14 meses em Cabo Verde, seriam 14 meses a dividir por 12, para todos os efeitos, ok? Portanto, estariam incluídos nos 12, na média salarial dos 12 meses. Ok? É assim que se faz. O adérito diria 12 meses a 750 euros, bom, já explicámos que tinha que ser ao contrário, é 7.500 euros a 6 meses. Pronto. Explicando depois na justificação que trabalharia mesmo assim de janeiro a dezembro, em princípio, a 50%. Tiago, e no caso de ser, por exemplo, em vez de 50% pode ser 80%, no número de unidades dos meses faríamos 9 meses e Exatamente. qualquer coisa tem exatamente.
Aí a conta pode depois ficar um bocadinho mais difícil. Pois, sim, fica um bocado mais estranho. Mas é isso, mas é isso. Ok. Como tem sempre esta tabela da justificação aqui ao lado, depois acaba por conseguir explicar tudo, não é? Pronto, então percebemos basicamente como é que está estruturado. Eu depois vou-vos mostrar o que é que se inclui dentro de cada uma coluna, mas isso é na apresentação dos slides. E depois então temos aqui a rúbrica total para custos indiretos, estão a ver, a 8. O valor de imprevistos, que é 10.1. Quando houver trabalho voluntário, digamos, que possa ser quantificado, curiosamente ele já põe aqui que será por dia. Eu estava a dar o exemplo por hora, por jorna, mas por jorna é por dia, não é por semana, não é por mês. Curiosamente é assim que vai ser contabilizado, como fazem os consultores, não é? Por dia de trabalho, para working day. E depois esqueçam a questão dos impostos, nós vamos falar dela depois, e é um problema que não vos deve preocupar, pelo que eu tenho conhecimento, pelo menos na situação de Cabo Verde. Mas já vamos falar na questão dos impostos, para não nos atrapalharmos. E depois, portanto, temos esta tabela que temos que preencher. Para cada rúbrica temos que fazer esta explicação. Por exemplo, esta quanto ao gestor, está alocada a 50%, mas eu, por exemplo, posso dizer que vou querer comprar 5 motociclos. Eu tenho que justificar porque é que são 5, porque é que não são 4, porque é que não são 6, e para que parte da ilha ou onde é que a área geográfica do projeto, e para que tipo de necessidade. Sei lá, são campanhas de sensibilização, eu tenho que entrar nas zonas rurais e as estradas estão em mau estado, o carro não passa, vamos usar as motociclos, por exemplo. Esse tipo de explicação tem que ser dada. É uma parte que eu confesso bastante maçadora, mas que é muito importante para quem avalia receber a explicação das vossas, dos elementos orçamentais. E depois, como a justificação dos custos estimados aqui na direita. Aqui do lado, nesta coluna, a explicação dos elementos, não é? De cada elemento, que aí é mais de uma questão de necessidade. E, na verdade, isto que eu pus aqui nesta coluna devia estar aqui ao lado, não é? Porque aqui é que explica as contas que eu realizei. Neste lado, eu explico porque é que eu tenho um gestor de projeto. Eu acho que não é difícil de entender, mas nem que seja uma nota qualquer, um gestor de projeto, um coordenador de projeto, para fazer o acompanhamento operacional e financeiro, blá, 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 qualquer coisa deste género tem que estar explicada. E depois tem uma terceira tabela que também tem que preencher, que é esta, que explica, digamos, as origens, pelo menos previstas, das receitas e das despesas, ou dos custos, não é? As receitas vêm, evidentemente, indicam aqui o valor, estão a ver, que eu pus agora aqui a verde, onde está a receita que eu vou receber da União Europeia. O cofinanciamento é a parte que me diz respeito, por exemplo. O valor total. Aqui digo, por exemplo, quem é que está a cofinanciar, por exemplo, a Fundação Bill Gates. As condições desse financiamento, ele pode pôr dizer, ok, na condição de o financiamento da União Europeia ser efetivamente atribuído, por exemplo, tão simples quanto isso. E ele poderá estar a contribuir com 100 ou com 50 e os demais 50 serem da minha responsabilidade. Receitas da ação, por exemplo, podem estimar logo de início que com a realização de um workshop ou qualquer coisa vão ter um determinado valor de receitas da ação. E, portanto, põe aqui um valor de 10, por exemplo. E depois põe aqui o valor total estimada para este projeto. Ok? E depois vem a parte dos custos, das despesas totais elegíveis que, em princípio, naturalmente, terão que bater certo numa fase inicial com as fontes de financiamento. Uma coisa tem que bater certa com a outra. O tal da receita tem que ser igual ao total dos custos. Agora, qual é a relevância desta tabela? Nem sequer é tanto agora, é no final. Quando vocês apresentam o relatório final do projeto, vão ter que mostrar o relatório financeiro final, vão ter que justificar porque é que em algumas rúbricas gastaram menos ou mais do que estava inicialmente estimado. Vamos ver como é que isso se faz. E vão ter que enviar novamente esta tabela para dizer, afinal de contas, qual é o valor total, por exemplo, de cofinanciamento que eu acabei de receber, ou de receitas efetivas da ação que foram geradas, por exemplo, pode mudar.
Ou, sobretudo e mais importante, naturalmente, temos que incluir aqui neste sítio os custos totais elegíveis do projeto. E, portanto, o que é que foi verificado no final pelo auditor relativamente aos custos totais, que podem ser superiores àqueles que eu inicialmente estimava, ou até inferiores, não é? Já vimos como é que isso funcionava. Portanto, esta é a estrutura standard do orçamento. Orçamento, propriamente dito, justificação e fontes de financiamento. Tudo isto vocês apresentaram com as vossas candidaturas. Agora, se não houver nenhuma pergunta imediata sobre o modelo propriamente dito, iríamos ver então a que é que diz respeito cada rúbrica principal do orçamento. Portanto, vocês viram nos custos diretos que estavam lá recursos humanos logo na rúbrica número 1. Portanto, estamos a falar, evidentemente, de pessoal local e internacional. Devemos fazer, ou convém fazer essa destrinça entre quem é contratado localmente e quem vem de fora, os expatriados. Quais são os salários brutos reais, salários de base, e os encargos sociais, ou seja, a segurança social e outras despesas que possam somar-se, como um seguro de saúde ou o que for, que vocês entendam como encargos ou custos adicionais que entram na remuneração, ou custos com alojamento, por exemplo, o que for, não é? E depois temos as ajudas de custo para deslocações em serviço ou em viagens. E diz assim, desde que correspondam aos custos habituais do beneficiário ou, se for o caso disso, dos parceiros. A única coisa que eu vos posso dizer aqui é que há limites máximos para os valores das ajudas de custo. Esses limites máximos são os valores que a própria União Europeia estabelece para as ajudas de custo. Porque a União Europeia diz o seguinte, para consultores que se desloquem a Cabo Verde, a emissão de serviço, têm direito a uma ajuda de custo correspondente a um valor máximo, que eu posso ver aí na tabela, não sei se alguém sabe exatamente quanto é que é, mas o valor está orçamentado em euros, é um valor generoso, bastante generoso. 181, acho eu agora. 181, acho que é isso. E com esses 181 recebem este valor máximo por cada noite passada no lugar de destino. Quer dizer que se eu passo 3 noites ou 4 noites, tenho direito a receber 181 vezes 3 ou 4 noites. Esse é o valor máximo. E o que é que cobre? Cobre o alojamento, cobre transporte local em Cabo Verde e cobre alimentação. Fundamentalmente é isto. Portanto, este valor, que como podem perceber é particularmente generoso, é o máximo que vocês podem pagar. Se vocês não tiverem nenhuma política interna, digamos, de valores de ajudas de custo a pagar aos vossos colaboradores, sabem que esse é o teto máximo. E, naturalmente, para fazer a vossa proposta competitiva também, infelizmente, já sei como é, nunca chegamos nem perto nem longe a estes valores e ficamos normalmente sempre aquém. Eu estou a dizer que é super generoso, mas devo dizer que recentemente fiquei chocado, literalmente, com as ajudas de custo pagas aos funcionários da CDAO, que são significativamente superiores aos pagos pela própria União Europeia, que é uma coisa, enfim, que estão no direito de estabelecer, mas que encarece depois brutalmente o próprio funcionamento da organização. Aqui a Ana está a dizer que estima que sejam agora 199, Não, estava a ver, são 181. 181. A nova tabela, sim. A nova tabela, ok. Valor é de dezembro. Ok. Pergunta, a Fernanda. E o Aguinaldo já respondeu, muito bem. A CDAO é a Comunidade dos Estados da África Ocidental. É uma organização regional que tem sede em Abuja, na Nigéria, que congrega 15 países, corrija-me se eu estiver errado, incluindo Cabo Verde e Guiné-Bissau, uma série de países da África Ocidental, e que já agora é da maior importância também para a União Europeia, porque tem em execução uma série de projetos de natureza regional, que aliás são do vosso interesse, porque financiam subvenções em áreas temáticas de interesse de Cabo Verde, por exemplo, na área da energia, isso eu sei, através do ECRI, que é uma das organizações desta comunidade. E eu diria que, se corrijam-me se eu estiver errado, uma das grandes interesses da comunidade, eu acho que é um bom exemplo de sucesso, de caso de sucesso, apesar de todos os problemas que sabemos que tem, de organização regional em África. É uma zona também de comércio livre, não é? Portanto, vocês têm passaportes CDAO
vos permitem deslocar livremente e sem necessidade de visto no conjunto destes 15 países. E dentro destes 15 países há um conjunto, salvo erro, 8 ou 9, corrijam por favor se eu estiver a dizer algum disparate, fazem parte de uma organização chamada UEMOA, que tem uma moeda única, que é, eu acho que ainda se chama franco CFA, ou já mudou para ECO. Ia mudar para ECO a designação da moeda, não é? E da qual Cabo Verde não faz parte. Cabo Verde tem ainda o escudo cabo-verdiano, mas a Guiné, por exemplo, faz parte e utiliza esta moeda. E, portanto, só por isso eu acho que vale a pena olharmos com atenção para esta comunidade. E eu vou-vos dizer, já agora, a comunidade, portanto, tem sede e depois tem uma série de escritórios e agências temáticas, digamos, espalhadas por toda a África Ocidental. Se calhar em Cabo Verde existe alguma agência, não sei, podem me confirmar. Sei lá. Tem a ECRI, a Agência de Energias Renováveis. Tem sede em Cabo Verde, não é? Exatamente. Sim. Por exemplo, não é? E há muitos projetos financiados pela União Europeia para... Eu vou-vos dar um valor. Eu recentemente, o ano passado, trabalhei muitíssimo com a CDAO. Em termos de volume de dinheiro recebido no 10º e 11º FED, eles são financiados fundamentalmente pelo FED, recebem um total de 1,3 bilhões de euros. Bilhões de euros. Portanto, é muito, muito dinheiro. Que, infelizmente, enfim, por razões várias de forma como a organização está a funcionar, não tem sido devidamente gerido ou com eficiência e, portanto, tem-se utilizado muito aqui o mecanismo de ter agências bilaterais da União Europeia com dinheiro da União Europeia a fazer a execução dos projetos, tendo, evidentemente, os países da CDAO como beneficiários finais, mas não participando diretamente, infelizmente, muitas vezes, na execução destes projetos. Não é o caso do ECRI, mas é o caso de outros projetos que são geridos pela agência alemã, a GIZ, na maior parte das vezes. Bom, bem, uma pergunta que deu uma resposta longa, mas é muito importante. Enfim, agora vou provocar aqui os meus amigos cabo-verdianos. Eu fartei-me de ouvir coisas sobre Cabo Verde, dizer que vocês não ligam nenhuma à CDAO, que não pagam as cotas da CDAO e que, por isso, o último secretário-geral da CDAO devia ser cabo-verdiano e não foi, e passou a ser um togolês. Estou a dizer algum disparate ou não? Olhem que eu ouvi coisas que não gostei de ouvir sobre Cabo Verde, não pode ser. Vocês têm que ser mais proativos naquela organização, não é? Eu fiquei com a impressão que agora havia a intenção de assumir as rédeas, porque tem aí, obviamente, até do ponto de vista político, uma grande oportunidade de ter uma projeção, não é? Em Cabo Verde, na África Ocidental. Se alguém quiser responder à minha provocação, responde. Se ninguém responder é porque eu fui mesmo provocador e alguém se sentiu ofendido. Alguém quer dizer alguma coisa? Como é que vocês veem a CDAO? Sentem-se realmente membros? Não sentem, digamos, têm sentido, pertencem a essa comunidade ou não? Ou não eu posso fazer um comentário. Dizer que, portanto, de jure somos membros, mas de facto, portanto, ainda há muitos problemas de integração. Pois. Tanto assim primeiro pela questão física, geográfica da separação, sim, mas mais do que isto, portanto, não tem havido aquele empenhamento. O novo governo criou um Ministério de Integração Regional, piscando um olho à CDAO, que a nossa intenção, de facto, é de termos uma integração mais plena. Sim. Mas pronto, não sei o que ouviu, mas... Pelos vistos não está longe da verdade. Sim. Pronto, é uma desculpa à parte, achei graça, e, embora estejam muito bem representados ao nível do comissário, que tive o prazer de conhecer e, portanto, por esse meio estão muito bem representados. Agora, enfim, foi à parte. De vez em quando também temos que respirar um bocadinho aqui nas nossas conversas e foi a resposta à pergunta da Fernanda. Quanto a recursos humanos salários e ajudas? Eu queria colocar uma questão em relação às ajudas de custo. Sim, claro que sim. Que é o seguinte, portanto, nós, por exemplo, neste momento estamos com um projeto que atua em 3 ilhas. E nós não temos só recursos humanos,
digamos, pessoas que recebem diretamente o salário através do projeto, mas temos algumas prestações de serviço, digamos, que têm de fazer essas deslocações. Sim. O entendimento da nossa contabilista é que, no caso dos recursos humanos, portanto, aplica-se a ajuda de custos sem qualquer desconto de impostos. Porque, pronto, é uma atividade, tem que se deslocar e, portanto, precisa de meios para isto. Mas, no caso dos prestadores de serviço, deve-se, digamos, cobrar o IRPS, portanto, que é o imposto para pessoas singulares, na taxa de 15%, segundo manda a lei. Não sei se o Tiago ou alguém da delegação nos possa ajudar, portanto, a clarificar esse aspecto. É o entendimento da nossa contabilista, eventualmente da administração fiscal, não? Sim, sim. Guinaldo, o que eu lhe posso dizer é que, bom, isso é uma questão de fiscalidade cabo-verdiana. É um problema interno vosso e, portanto, é uma interpretação da lei cabo-verdiana sobre as ajudas de custo. A única coisa que é importante é que vocês tenham, pelo menos, um padrão, que um auditor possa perceber que vocês não pagam as ajudas de custo de forma casuística, portanto, tem uma tabela de ajudas de custo, mesmo que haja uma diferença entre colaboradores internos e prestadores de serviço, tem que estar, digamos, feita essa divisão. Quanto à questão fiscal, a única coisa que eu posso dizer é que se fosse em Portugal, de facto, eu quando tenho ajudas de custo de deslocações, são tributadas. Eu também tenho que passar o recibo e está sujeito a IRS, mas não quero comparar minimamente o regime, não sei como é que é em Cabo Verde. Se há algum contabilista ou alguém quiser dar a sua achega sobre esta questão, se não depois... Sim, eu confirmo o que efetivamente disseste tu, Tiago, que são coisas que são relacionadas às leis cabo-verdianas, lei do país. Sim. Então, nesta União Europeia não pode exprimir porque não é coisas que nos competem a nós. Isto claro. É segundo a lei do país. Exatamente. Exatamente. Portanto, enfim, se houver aí alguém que... Tem que ser a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa conosco, com os contratos, com os prestadores. Isso é 15% do IPS, das ajudas. Ok, obrigado, Adam. Portanto, porque isso ajuda-nos, digamos, a perceber e fazer a história. Portanto, a questão, efetivamente, era de ver se existem outras práticas, boas práticas, similares, etc., para saber se, de facto... Estão a agir bem. Sim. Ok, obrigado pelas achegas. Eu fiquei... Não ficou esclarecido. Portanto, deve-se fazer, no caso de Cabo Verde, deve-se fazer o desconto para todos, independentemente do contrato? Não, o entendimento da nossa contabilista é que aqueles que são recursos humanos do projeto, ou seja, estão na rúbrica de recursos humanos, portanto, não devem descontar, a não ser que tem tantas viagens que acumula tanta ajuda de custo que passa a determinado limite. Agora, em tratando-se de prestadores de serviços, aí sim, obrigatoriamente, deve-se descontar os 15% de IRPS. Olha, pronto, é uma questão, tem que ser alguém, digamos, com competência técnica mesmo para responder. Tiago, eu posso... Sim. Sim? Sim, Tiago, estás a ouvir? Sim, estamos a ouvir, sim. Posso falar da nossa experiência em relação ao nosso projeto. Sim. Sim. A internet está muito fraca. Em relação à ajuda de custos, nós temos uma tabela e, de acordo com essa tabela, pagamos a ajuda de custo e ali não há descontos, não há nada, até porque a tabela que está fixada é de conhecimento do consultor, porque isso aparece logo no contrato. E esse montante é pago, até porque há consultores que deslocam e depois é que recebem ajuda de custo, fazem as suas despesas, pagam os hotéis, etc. Esse montante é fixo e é pago, e ele assina um recibo e acabou. E não está tributado? Tem sido assim. Okay. E não está tributado, até porque o montante é tão baixo. E nas deslocações para as ilhas,
e que nós já sabemos que São Vicente, Sal, Boa Vista, o custo do hotel é super caro, ainda por cima os consultores vão ter que pagar a taxa de turismo que é pago normalmente à parte. Ficam a perder. E nesse novo projeto também é a mesma coisa. Ok. Bom, em todo caso, enfim, não me levem a mal, mas assim, é uma questão interna do país, que realmente tem que ser clarificada. Com certeza, eu penso que alguém tem, algum terá razão. Embora, enfim, se até ao momento nenhum auditor também, nos casos em que não está a ser tributado, não colocou nenhuma questão, também admito que não haja problemas. Embora não seja o auditor, neste caso, quem pode colocar problemas, como muito seria a autoridade fiscal. Pois. Exatamente, então, nós já tivemos auditorias, tivemos para aí 2 ou 3 auditorias e nunca nos foi mencionar esse aspecto, auditores. Não, é mais uma questão fiscal, da fiscalidade de Cabo Verde. Agora, eu quis sublinhar aqui uma diferença entre nós e, digamos, a organização da Susana Alfama, que é a Associação dos Municípios, portanto está no setor público. Nós já estamos no setor, nem carne nem peixe, digamos. Sim, sim, sim. Bom, não me levem mal, avancemos. Depois, por acaso, mas deixa-me só dizer uma coisa, Tiago, desculpa lá. Claro. Relativamente a isto, os auditores têm discutido as tabelas, portanto, qual é que é a tabela que o projeto pratica, que depois muda de país para país, mas em bom rigor temos que cumprir a legislação do país. Nós, no nosso caso, temos tido a Câmara do Maio, que é um município como parceiro, não sei se é por causa disso, mas o que nos diz o secretário municipal e o contabilista é que tem que haver pagamento de imposto a partir de um certo valor do que são as ajudas de custo. No nosso caso em Portugal, com os per diems, por exemplo, eu no meu caso, é obrigatório vir no meu recibo de salário o per diem, portanto eu sou funcionário do projeto, embora a percentagem, mas o meu per diem é taxado de acordo com a lei portuguesa e é feito esse desconto do per diem, porque é o que a lei portuguesa diz. Em Cabo Verde depois é de acordo com a lei do país. Ok. Mas os auditores só nos pedem a tabela que o projeto pratica. Sim. Sim, é um problema que neste caso é das autoridades, digamos, de Cabo Verde, fiscais, e não do auditor, propriamente. Muito bem. Bom, avançando, relativamente às viagens, nós indicamos um valor de viagem por viagens internacionais e locais, e temos que indicar, quanto mais não seja na justificação, o local de partida e de destino. E, portanto, aqui aplica-se uma regra que é a regra de as viagens supostamente devem ser aquelas que têm a rota mais económica e mais direta possível, não é? Isso depois pode ser verificado no momento da avaliação. Vocês mais ou menos conhecem já os preços dos custos das viagens entre ilhas e ilhas para os locais onde vão com mais frequência fora do país e, portanto, isso facilmente é verificável pela delegação. E depois temos na parte dos equipamentos, o que é relevante dizer, é que podem ser equipamentos novos ou em segunda mão, não é necessário ser novos sempre, e que evidentemente têm que ter o respeito pela regra da nacionalidade quando os vão adquirir, não se esqueçam disso. A questão da origem só se coloca se forem aquisições de valor superior a 100 mil euros, que vocês já sabem. Em qualquer dos casos, vocês vão ter que seguir as regras deste anexo 4, que nós vamos ver da parte da tarde e que vos guiam nos procedimentos de aquisição. E, portanto, têm que seguir estes procedimentos e estes princípios, vamos ver, quanto à constituição do comitê de avaliação, um júri, ou o tipo de procedimentos que tem que seguir, os critérios de avaliação que tem que utilizar no caso dos serviços, procedimentos e obras, isso está estabelecido neste anexo 4 e, portanto, tem que ser respeitado, como é evidente. Entretanto, temos aqui um comentário da Liliana para todos. Se me permite, Liliana, eu leria ajudas de custo, despesas de representação, subsídios de refeição, importâncias oferidas pela utilização de automóvel próprio, de serviço da entidade patronal, abonos para falhas e abonos de família, na parte em que excedam os limites fixados para a função pública. Encontrei isso num documento aqui de CV Cabo Verde, não é? Ou seja, está a dizer que aquilo que excede esses tais limites é que supostamente está sujeito a imposto. É isso, Liliana? É isso então. Portanto, a resposta está aqui. É preciso encontrar o documento. Se a Liliana tiver também o documento que pudesse partilhar, e sobretudo quais são os tais limites fixados para a função pública,
era bom. A partir desse limite, então, a despesa de deslocação será, a ajuda de custo é tributada. Não só ajuda de custo, despesas de representação, subsídios de refeição e aquilo que a Liliana aqui está a listar. Muito obrigado, foi uma excelente contribuição. Seguindo, escritório local, portanto aqui estamos a falar todos os custos com veículos, por exemplo, não é? De aquisição, por exemplo, de manutenção e o arrendamento do escritório, e podemos imputar a percentagem de afetação ao projeto. Portanto, se o projeto só está afetado o escritório está afetado a 2 projetos ao mesmo tempo, podemos dizer que por um projeto estou a pagar 50% e por outro 50%. E, portanto, teríamos que pôr essa indicação a dizer 50%. E depois na justificação a dizer que está afeto a 50% a este projeto e a 50% a outro, ou 30%, 70%, ou o que for. E depois temos na rubrica 5, custos e serviços, aí temos uma série, é uma cláusula mais aberta, que integra uma série de despesas variadas, com publicações, estudos, investigação, os custos de auditoria, por exemplo, é daqui que sai o pagamento dos custos com o auditor, com a verificação de despesas, de avaliação, se houver, tradução, etc, etc, etc. Só há aqui um que vocês não têm, porque é os custos de garantia bancária, porque não têm que as prestar. Portanto, todos estes serviços, todos os serviços do projeto vêm para esta rubrica 5. Porquê? Porque não são nem escritório local, não são nem viagens, nem equipamento, nem recursos humanos. Pronto. E depois, temos uma última rúbrica, que é uma rúbrica residual, que é o outros, que não é obrigatório preenchermos, aliás, teoricamente não é obrigatório preenchermos nenhuma, são aquelas que temos mesmo necessidade para o nosso projeto, que é aquela que, por exemplo, se utiliza quando há uma despesa que não cabe por alguma razão em nenhuma das outras rubricas, não é nenhum serviço, não é escritório local, não é salário, não é o... que é, por exemplo, uma coisa que devo dizer que raramente é admitida, que é a aquisição de imóveis. Por regra, a União Europeia não admite, não permite que se adquiram imóveis com o dinheiro do projeto, a não ser que seja o objetivo principal da ação, o que é relativamente raro. Porquê? Porque não só pelo custo da aquisição do imóvel, mas sobretudo que se coloca uma série de questões jurídicas importantes e fiscais na transmissão da aquisição do imóvel para os beneficiários finais. E, portanto, também para evitar esse tipo de questões, isto não é normalmente permitido. Mas se for permitido, imaginemos que é a reabilitação de uma escola que já existe, ou melhor, ou a construção de uma escola, pode ser o projeto de formação profissional, é necessário adquirir um terreno, por exemplo, então aí fazia-se menção a essa aquisição nesta rúbrica número 6. Entretanto, temos aqui mais conversas paralelas, e muito bem, que têm a ver com a tal tabela que a Liliana fez referência, mas esta que partilhou é de 2017, portanto, pode provavelmente, ou eventualmente, poderá ter que haver alguma atualização, mas certamente que a lógica se mantém a mesma e, portanto, só é tributado para além daqueles limites referidos para a função pública. E, portanto, quanto aos custos indiretos, já sabemos que são 7% dos custos totais diretos, que não precisamos de documentos justificativos para que o auditor os veja, mas naturalmente precisamos nós para a nossa contabilidade. É evidente que estamos sujeitos a regras ao sistema contabilístico em vigor no país onde exerce o projeto. Isso é uma clarificação às vezes importante, é mesmo que os vossos parceiros sejam todos internacionais, se o projeto é executado, se o coordenador estiver localizado em Cabo Verde, é o sistema contabilístico cabo-verdiano que nós temos que levar em consideração. Se o coordenador estiver em Portugal, aplicam-se as regras do sistema contabilístico português, em todo o caso, contabilístico da organização, em todo o caso e em ambos os casos, qualquer organização em Cabo Verde, em qualquer país, tem que evidentemente guardar os documentos justificativos das despesas. Só não são mostrados para efeitos de auditoria no montante até 7% dos custos diretos. Quanto às reservas para imprevistos, já dissemos aqui que não é obrigatório termos esta linha preenchida, alguns de vocês não estão sequer a utilizar. Eu diria mesmo os custos indiretos, poderiam eventualmente não requerer custos indiretos, e poderiam ou não ir até aos 7%, é a vossa opção, embora por regra
se peça o total, por razões evidentes, e destina-se, lá está, a cobrir situações imprevistas. E não pode ser usada para cobrir erros de orçamentação da ação. Ou seja, se eu tenho uma coisa que está suborçamentada, por erro meu, eu não posso ir buscar dinheiro aos imprevistos, porque essa, supostamente, era uma situação que eu deveria ter previsto. Então, o que é que eu faço? Se houver falta de dinheiro naquela rúbrica para pagar um equipamento importante do projeto, faço uma realocação interna, retiro dinheiro de outra rúbrica orçamental, por exemplo, e transfiro para reforçar essa mesma rúbrica. E, portanto, vamos ver amanhã como é que isso se faz. Na maior parte das vezes nem sequer precisa autorização da União Europeia e, portanto, é um processo habitual de gestão orçamental dos projetos que me serve para tapar corrigir esse erro. Às vezes não são bem erros, são coisas que de facto não é fácil orçamentar e que resultam desse tipo de situações. Mas isto é uma área um pouco cinzenta e achei curioso, por exemplo, que a Susana tivesse referido no caso dos bilhetes de avião, no projeto anterior, a oscilação deve ter sido bastante significativa, imagino eu, a Susana que o explique, e que nesse caso não fizeram esta realocação interna e utilizaram mesmo a rúbrica de imprevistos. Porque a rúbrica de imprevistos, em bom rigor, nos termos como está definidas as condições gerais, só pode ser usado não só mediante prévia autorização da delegação, mas também depois de esgotado a tentativa de fazermos uma realocação interna com outras rúbricas para resolver esse problema que temos com a falta de dinheiro naquela rúbrica. Portanto, teoricamente, não sei se foi esse exatamente o caso da Susana, mas teoricamente, by the book, como está nas regras, a delegação devia ter perguntado, já tentou ir buscar dinheiro a outra rúbrica? E até podíamos dizer, eu não posso, está completamente esgotado, ou vou usar aquele dinheiro na sua totalidade, eu já não posso mexer mais. Então a delegação diz, então pode utilizar a rúbrica de imprevisto, que é um verdadeiro imprevisto, pode usar, não é? É assim que isto funciona. Não sei se, Susana, queres acrescentar mais alguma coisa àquilo que eu acabei de explicar? Eu queria acrescentar uma coisa sobre, efetivamente, sobre os imprevistos. Os imprevistos, sim, é um custo que tem que ser ponderado muito bem no momento da formulação do projeto. Não necessariamente tem que ser ligado a algo de catástrofe natural ou algo. Pode ser utilizado também simplesmente se há não é o caso de Cabo Verde, porque o taxa de câmbio entre euro e escudos cabo-verdiano está fixo. Mas para outros países pode ter um câmbio na moneda. Pode ser utilizado também em alguns países, quando se a AXAO está focada mais como juntos com o governo, uma ação juntos com o governo, e naquele país há uma instabilidade política, então pode ser que em um momento dado da AXAO pode ser utilizado. As coisas importantes que há que ter em consideração é que, claro, o uso de imprevisto está suficiente com uma comunicação oficial carimbada, enviada à União Europeia, mas que é um dinheiro que quando se vai formular, se vai tirar da ação do projeto. E depois, se não está utilizado, não vai ser pago. No sentido, em uma ação pode chegar também 20 mil, 30 mil. Se ao fim de todo o projeto não for utilizado, o imprevisto, não vai ser pago. Então, há que ter em consideração isto, no sentido, se pôr 20 mil euros no imprevisto, pode ser que depois não vai utilizar, então não vai ter o pagamento dos 20 mil euros. Claro. Então, isto é importante também, por isto há que ponderar. No último convite, há que señalar isto, que está interessante. No último convite, ninguém das ONG selecionadas utilizaram um imprevisto. Puseram entre os imprevistos. Claro. Mas, por contra, como disse efetivamente a FECAD, utilizou muito bem um previsto no plano de contingência. Então, isto é também um caso que deve ser isto. Mas há que ter em contexto que os imprevistos não são pagos se não são utilizados. Ok. Sim, muitas vezes não são, e é bom sinal, e não criem situações para usar os imprevistos, também não forcem, não há. E os imprevistos, atenção, reparem, não podem ser usados para cobrir, lá está,
necessidades orçamentais excepcionais decorrentes de suborçamentação do projeto. Isso há outros mecanismos para resolver esse tipo de problemas, designadamente as realocações entre rubricas orçamentais diferentes. Obrigado, Miriam. Obrigado, foi muito útil a colaboração. E depois, isto é a lista do que não se deve fazer. É a zona de perigo, a zona vermelha. Mas é uma lista indicativa, não está cá tudo, como é evidente. Por exemplo, eu vou começar pelo que não está cá. Qualquer despesa que não siga procedimentos de contratação, tal como estão previstos no tal anexo 4, vamos ver hoje à tarde, são despesas inelegíveis. Eu não posso fazer um ajuste direto por 150 mil euros, por exemplo, sem ter um júri, pelo menos, também, por exemplo, ou tenho um concurso e não há um júri a funcionar, só uma única pessoa toma todas as decisões de atribuição de contrato, tudo isto faz soar as campainhas e há aí uma situação que pode gerar a inelegibilidade da despesa porque é incumprido o espírito daquilo que devem ser as regras de igualdade, de concorrência, de igualdade de oportunidades, etc., nos concursos a atribuir. Outra situação clássica, que infelizmente acontece muito, é a falta de documentos do suporte, ou descaminho, ou não estão organizados, não sabemos onde estão. Evidentemente, se não há documento comprovativo, e o auditor, não se esqueçam, vai ver sempre os documentos, mesmo que sejam no formato digital, às vezes há documentos. Por exemplo, nas viagens, um dos documentos que os auditores costumam ver, para além do bilhete de avião, é o cartão de embarque, como sabem, não é? Que é essencial guardar, que é isso, efetivamente, que faz a prova da deslocação. Não basta o bilhete de avião. O bilhete de avião é só que o bilhete foi comprado. Eu, com isso, não provo que alguém entrou dentro do avião e saiu do avião. Tenham atenção a isso. Portanto, o cartão de embarque é o documento de prova por excelência para fazer essa prova da deslocação. Hoje em dia, muitas agências, muitas companhias de aviação internacionais emitem estes cartões de embarque online, como sabem. Nós podemos fazer a reserva do nosso lugar no avião sem sequer nunca termos tido um cartão de embarque em documento. Eu muitas vezes vou e até tenho as coisas no meu telemóvel, passo pela máquina, a máquina lê-me o telemóvel e isso é o cartão de embarque. Muitas vezes acontece isso, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que há situações em que o documento pode estar digitalizado, as próprias condições gerais admitem que um documento digital sirva, não tem que ser só um documento físico como documento de prova da despesa. E depois, evidentemente, eu não posso usar dinheiro do projeto para estar a pagar empréstimos que não têm nada a ver com o projeto, pagar o serviço da dívida, por exemplo, de um outro projeto. Eu não posso usar dinheiro do projeto, isso é preciso ter muito cuidado, para pagar despesas associadas a outros projetos. Às vezes eu sei que é uma tentação, às vezes é uma necessidade de tesouraria urgente, e temos de fazer aquilo que os contabilistas chamam de perímetro à tesouraria, quer dizer, impedir que o dinheiro que está associado, porque depois estamos a tapar buracos daquele projeto, e o último projeto fica a descoberto, e se calhar não tem dinheiro para pagar todas as atividades. E, portanto, aí vamos ter um problema. Portanto, é a mera transferência de dinheiro, atenção, o auditor pode dizer, a mera saída de dinheiro desta conta, deste projeto, para o outro projeto, é considerado já uma realização inelegível. Okay? Custos com terrenos ou edifícios também são inelegíveis, exceto se estiverem mencionados como necessários para a implementação da ação. Okay? Se for mesmo esse objeto, tem que estar logo no convite a dizer que você pode comprar terrenos ou edifícios. Agora temos uma outra questão que é mais complexa e que aí vamos ver mais à frente, que é a questão dos impostos indiretos, ou seja, incluindo as taxas aduaneiras e o IVA. Ou seja, normalmente, e vocês vão ter que nos explicar, vão ter que me ajudar nisso, porque cada país tem o seu sistema. Eu se pagar, ou seja, se por exemplo um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento já devia estar isento do pagamento de taxas aduaneiras e do equivalente ao IVA, não é? O valor de transação, o imposto de transação devia estar isento. Mas há outras linhas de financiamento em que isso não acontece. Eu não sei se, por exemplo, estão a ter essa situação a vós. Eu já vos dou a palavra para me explicarem como é que lidam com isto. E provavelmente até têm que pagar o IVA. Mas há instrumentos que dizem que vocês não deviam pagar sequer IVA, deviam estar isentos, mas estão a pagar à cabeça. E então, o que vocês têm que fazer é que fazer um pedido ou à agência ou à direção de aduaneira, no fundo acho que em Cabo Verde é a mesma, que se encarrega dos impostos, não é? Ou são se calhar direções gerais separadas, não sei, não interessa. Vocês vão dizer, têm que demonstrar que tentei obter o reembolso
do imposto ou da taxa aduaneira que paguei com a importação de um determinado bem, para que tenha a prova que pelo menos tentei obter o reembolso, que ele não foi obtido, não é? E nesse caso a despesa com o pagamento desse imposto é considerado elegível, não é? Para eu conseguir garantir que esse imposto que eu fui obrigado a pagar, a taxa aduaneira ou o IVA, para ser imposto, eu tenho que fazer a prova de que tentei obter o seu reembolso, ok? Impostos de rendimento, o IRS, o imposto pessoal, o imposto, por exemplo, que estávamos aqui a referir, acima de um determinado valor sobre as ajudas de custo. Bom, esse nunca será elegível, porque esses são impostos pessoais. Nós estamos a falar de impostos indiretos e não de impostos diretos, ok? E depois eu já vos dou a palavra sobre esta questão, que eu sei que é sempre particularmente difícil. E depois crédito a terceiros. Ou seja, numa ação de microcrédito, se eu estiver a emprestar dinheiro a uma outra organização, bom, esse empréstimo faz parte da própria natureza do projeto, não é problema, é elegível. Mas se for um projeto normal como é o vosso, não há microcrédito, evidentemente, isso pode parecer absurdo, mas eu ouvi isso, por exemplo, em projetos no Togo, em que as organizações utilizavam o dinheiro do projeto para avançar, às vezes, 3, 4, 5, 6 meses de salário, porque alguém precisava daquele dinheiro para dar de avanço de sinal para comprar uma casa. Bom, isso é o maior disparate, é um erro gravíssimo e, evidentemente, que o auditor vai ficar de cabelos em pé quando perceber que vocês estão a emprestar dinheiro do projeto para atividades de natureza particular ou o que for, não é? É evidente que isto está lá e é lista indicativa. Para além disto, tudo o que não forem despesas antes ou depois do fim do projeto. É inelegível, como é evidente, não é? Despesas não justificadas, não orçamentadas ou que não sigam a regra da nacionalidade ou da origem ou que não sigam os procedimentos de contratação que estão especificados no anexo 4, também são regras, são despesas consideradas inelegíveis, ok? Ora bem, vou aqui dar a palavra, se calhar, à Miranda, que mandou uma mensagem e imagino que se diga respeito à questão dos impostos, não é assim, Miranda? Então dava-lhe a palavra para, se for isso, ou não sempre, dava-lhe a palavra de qualquer forma para fazer a sua explicação. Sim, claramente. Este é os impostos, a IVA particularmente, foi aqui em Cabo Verde uma coisa que foi complicado os anos passados, porque havia pouco de claridade em termos de processo. As leis existiam, havia decretos, mas a prática estava muito diferente de um lugar, de uma ilha a outras vezes mesmo. Isso foi complicado. Mas desde 2018 tinha um aclarecimento do Ministério aqui e recebemos a confirmação que o financiador que deve introduzir os papéis para isenção de IVA do projeto. E já nosso novo projeto enviaram os documentos necessários, que é de ter um NIF, que é um NIF especial para o projeto. Não é o NIF da associação, é o NIF do projeto tal. E depois também uma declaração sobre a hora, ou diz que eles vão gerir o projeto. E depois nós outros fazemos uma carta explicando que se fizemos um concurso sobre coisa que como está previsto nos acordos, normalmente não tem IVA, enviamos tudo ao Ministério e depois a resposta vai fazer. Há 2 semanas tínhamos uma reunião com o Ministério para confirmar este processo e a senhora está a dizer que está esperando a nossa carta. Estamos lá pronta a enviar a carta para os novos projetos esta semana no Ministério, com todos os documentos recebidos. E normalmente este vai acontecer, ele diz que normalmente é assim que funciona. Depois assim, em prática, eu sei que às vezes há coisas que são complicadas, porque também a lei do Cabo Verde diz que algumas despesas não são elegíveis, por exemplo, completamente. Por exemplo, o coisa do benzina, se compras benzina, a IVA só, acho que é a metade que pode ser recuperado. Depois, também a pessoa que não quer fazer a isenção, porque os montantes são pequeninos, você vai comprar... normalmente a IVA não recupera também quando as faturas são inferiores a 10 mil escudos. Se
pois é menos de 10 mil, normalmente não há. Mas a senhora desta semana diz que mesmo neste caso, se você tem um NIF, um NIF especial e autorização do Ministério, em caso que as entidades não queriam dar a isenção, a senhora diretora do Ministério confirmou que normalmente você pode, com uma carta, perguntar ao Ministério de dar um reembolso. Este nunca fizemos, mas talvez vá funcionar. Porque ele confirmou que normalmente deveria ser o processo. Em qualquer caso, se você tem a prova que não consegui ter este reembolso destas pequeninas despesas, normalmente não deve ser toda, porque os grandes, se você faz uma fatura em cima dos 10 mil, ninguém não pode utilizar normalmente o montante, esta isenção, porque é um código, normalmente, dentro do código há um artigo especial que permite isso, existe, não é, temos todos os decretos de lei, existe. Se em caso que não for o caso, é que o Ministério não quer, porque vai dizer, não sei, talvez você não está no prazo, porque às vezes a coisa também você está fora do prazo, não? Se você pode provar que você não conseguiu, mesmo com todos os esforços, recuperar a IVA podia ser acertado. Exato. Mas são exceção, a regra não é isso. Sim. Pronto, ainda bem que as coisas estão enfim, resolvidas, só que, se me permite, eu tenho certeza que alguém mais vai fazer perguntas, mas faço eu imediatamente uma que eu lembro que foi colocada o ano passado por uma organização que esteve presente na formação, que é a seguinte: as organizações estão a pedir os documentos contabilísticos com um número fiscal, de identificação fiscal para o projeto e não para a organização, não é? Para o projeto. A questão é que havia organizações que diziam, mas eu preciso de incluir na contabilidade da minha organização estas despesas também, como se fossem da organização. E, portanto, eu precisava que o número de contribuinte ou a identificação fiscal da minha organização também tivesse no documento, no recibo, na fatura, o que não vai ser o caso, não é? Portanto, eu não sei se essa questão particular que eu estou aqui a referir, alguém voltou a colocar ou foi falada com as finanças. Não, aqui em Cabo Verde não tem solução por isso, porque, claro, como você sabe, a regra que daqui que devemos aplicar, não tem outra opção para fazer isso. Só a regra do Cabo Verde é que o número de IVA deve ser. Que falamos com a entidade de ver se não estará possível para eles de ter os dois números, de ter também este número de nível do país. Porque em termos de IVA, a IVA precisa ter o nível do projeto, claro. Claro. Mas não impede de ter um NIF mais. Claro. Não impede. Mas eu estou a pensar, quando a entidade faz uma prestação de contas e tem que dar conta das despesas que realizou, algumas delas vão estar com um número de identificação fiscal que não é o seu, que é de um determinado projeto. E, portanto, é necessário que as autoridades tributárias em Cabo Verde também aceitem, em Cabo Verde. Já nem estou a falar em autoridades em Portugal, em Espanha, que pode colocar, em Itália, que pode colocar também outro tipo de problemas. Mas pronto, é o que diz. É assim. Alguém vai ter depois que resolver o problema mais à frente. Eu acho que é muito prático, devo dizer. A existência de números de contribuinte para projetos parece-me prático. Agora, não sei se há mais alguém que quer comentar. Eu posso? Aqui... Sim. Eu posso falar da nossa experiência. Dizer que o NIF separado é bom e não é. Mas dizer que, da nossa experiência, nós desde a implementação do IVA em Cabo Verde, 2004, nós apresentamos mensalmente declaração de IVA. Portanto, há 16 anos. O que acontece é o seguinte: entendemos que a autoridade fiscal optou por solicitar esse NIF do projeto para evitar precaver contra fraudes. E eu devo aqui confessar que nós temos feito um rigoroso, digamos, desse mecanismo. Quando compramos para o projeto, é para o projeto. Quando não é do projeto, não incluímos
como se fosse compra para o projeto, de forma a beneficiarmos indevidamente do NIF. E temos este de reembolso. Efetivamente, aqui, com este novo NIF, constata-se o seguinte: não sendo o projeto uma entidade jurídica, é uma entidade fiscal. E aí põe-se o problema da apresentação de contas. E nós consultamos o nosso auditor, que nos propôs duas soluções. Uma seria apresentar a contabilidade do projeto em separado, e outra seria, portanto, depois fazer a integração dessas duas contabilidades, sendo certo que esta segunda opção é melhor e, portanto, estamos a trabalhar com esta segunda opção. Por outro lado, criamos alguma dificuldade em termos da apresentação do DPR às finanças, que é a Declaração Periódica de Rendimento, porque aqui temos de fazer situações distintas para os funcionários de Amigos de Natureza que não são do projeto, para os do projeto e para os que poderão estar part-time no projeto e na Amigos de Natureza. E outra questão tem a ver com a abertura de contas bancárias. Quando fomos abrir uma conta bancária específica do projeto, o banco nos exigiu, digamos, qualquer documento que demonstrasse a existência jurídica do projeto, quando o projeto não existe. Por isso tivemos que abrir uma conta como extensão da conta-mãe, que é a conta de Amigos de Natureza. Portanto, três questões que, ok, na tentativa de ajudar e de resolver um problema, portanto, também surgem outros problemas colaterais que eu gostaria aqui de trazer, digamos, à liça, não? Obrigado pelo contributo. Entretanto, aqui o bate-papo tem estado muito ativo e há muitas questões que, enfim... Sim, Odeta, claro que pode pedir uma explicação. Tem a palavra, Odeta. Sim, desculpe, espero de conseguir explicar bem. Agora, com o novo sistema que temos isenção para todos os projetos juntos, não é? Parece-me, não é? Não é o único projeto como nós fazíamos antigamente, não é? Então, temos isenção IVA para todo o projeto junto. Agora, tem alguns fornecedores do projeto que podem fazer faturas IVA, não é? Com nossa isenção. Tem algumas coisas que não fazem, não é? Agora, no caso que não, por exemplo, o telefone, a gasolina, tudo isso, não é? Antigamente nós, cada 2 meses, parece-me, não lembro bem, fazia um pedido à finança per ter que reembolso da IVA e sempre conseguimos, não é? No caso que não conseguimos, vai ser uma despesa aceitada, não é? Agora, desculpa, agora não compreendei se ainda é assim, não é? No caso que temos que pagar IVA. Agora, por exemplo, nós já fizemos compra por projeto, até o carro, e pagamos com IVA, não é? Então, temos que fazer o reembolso dessas despesas depois que vamos conseguir isenção, não é? Para todos os projetos. É sempre assim, nós fazemos e mandamos para a finança. Foi o que não foi dito quando fomos à reunião. A senhora nos explicou que caso, porque este vai acontecer ainda, como você diz, a CV Telecom não vai fazer, eu tenho certeza que não vou fazer fatura sem IVA também, e há outros assim. E a senhora diz que normalmente com a isenção de IVA para a coisa do projeto, toda a IVA é recuperável. Ok. Então, e mesmo aquilo que pagamos até agora, são 3 meses de projeto, depois quando vamos ter a isenção, podemos fazer o pedido à finança para recuperar, não é? Sim. Ok, obrigada. Desculpa, agora está mais claro. Ok. Se me permitem, bom, há uma série de explicações interessantes que estão a ser dadas através do bate-papo. Eu também tinha uma questão que é relacionada com o que o Sr. Aguinaldo esteve a partilhar, que é, uma vez que agora vamos ter um NIF por projeto, há aquisições e pagamentos que serão feitos com esse NIF, com mais diretamente, sem problemas, mas há outras questões, por exemplo, de o que é que já está no nome da associação
e que vai passar a ser um custo, mesmo que parcialmente um custo do projeto. Despesas fixas, por exemplo, Eletra ou ADS. Então a minha questão é, como é que fica? Porque o contrato já está no nome da organização, no NIF da organização, e como é que vamos justificar e conseguir a isenção do IVA nesses casos? Que o contrato não está no nome do projeto e por acaso acho que era exatamente essa a questão, na verdade era essa a questão que nos foi colocada o ano passado e não sei se alguém consegue responder. Portanto, a ideia é esta, são despesas que já estavam a ser realizadas pela organização, que tem digamos, uma conta da eletricidade já contratualizada, tem um NIF, número de contribuinte da organização, e normalmente seria assim que continuaria, não é? Mas eu agora estou a ouvi-la e estava a pensar, eventualmente seria um absurdo, dá muito trabalho, mas quando muito poderia, era durante o prazo de execução do projeto, pôr a conta em nome do NIF do projeto, por exemplo. Mas eu não sei se isto faz sentido e se é prático, de resto, porque eu sei que vocês, eu sei que às vezes é um pesadelo, só a abertura da conta também não é fácil de fazer, não é? De eletricidade. Eu não sei se alguém, ou a Miranda, quer complementar este comentário. Não, realmente não tem solução, não sei, deve haver para ser com os outros que já fizeram isso, este não sei. Praticamente, acho que depende também se todas as despesas de eletricidade são o nome do projeto, porque se isso é um parte, não vê como você vai conseguir mudar, porque claro que se não é 100% do custo de eletricidade de móveis que são imputados no projeto, acho que não vai ser possível, porque não é completamente pelo projeto. E se é completamente, talvez sim, se você modifica, mas não sei se é fácil, como diz o Tiago, de modificar, e se não tem outras implicações que são mais chatas. Pois é. Sim. Não, eu, por acaso, esses pormenores em relação a energia, água, telecomunicações de uma forma geral, nunca me lembrei da questão do IVA. E também nunca, com todas as experiências, nunca me lembro de um parceiro que tenha exigido IVA em relação a estes serviços. Sim. Aí colocamos, digamos assim, as faturas de recibos correspondente, nunca passou pela cabeça isso. Muito bem. Só em relação aos aquisição de bens e outros tipos de serviços. Em que não sei se agora se exige, agora a União Europeia, por exemplo, está a exigir isso, não é? Também em relação aos serviços de água, energia. Eu não exijo nada, a regras diz que não pode. Só a única coisa que fazemos é que, se não é possível, para uma razão certa, de não ter um reembolso, por exemplo, se é uma razão fundamental embaixo, havia coisas, eu sei que vi projetos onde os custos estavam parcial. Não é toda a eletricidade da associação que ia para o projeto. Claro, neste caso, nós tomamos a parte do custo e é assim, acabou. Depois, normalmente, a IVA não é recuperável, mas se sabemos que este IVA não é possível de recuperar para a razão certa, aceitamos em custo. E talvez até hoje foi aceitado a IVA dentro dos custos. Eu posso dizer que estou a fazer, por um momento, tem 3 pagamentos finais da associação que são a ser examinados. Também, como recebemos as instruções do CED de verificar mais atentamente se as entidades tinham bem os arquivos em ordem, se os custos e os relatórios dos auditores estão completos, de fazer uma sondagem sobre os custos, ver as listas pormenorizadas
e ver uma olhada lá em cima, ver se há alguma coisa que parece estranho. Se é isso que acontece que há uma coisa que se chama IVA não dedutível. Neste caso, claro, perguntamos um pouco mais de informação e vemos se há uma razão que justifica o facto que não seja dedutível. Depois, então, temos uma discussão. E muitas vezes é uma solução. Mas se você tem dúvida, somos no início do projeto, é melhor de pôr a questão, ver quais são os casos que você tem dentro, problemática deste tipo dentro do vosso projeto, e depois submetido para a escrita da delegação, e vamos tentar de ver e confirmar, assim toda a gente está tranquila, você está confirmado que pode ser elegível ou não, e não há surpresa no fim. Acho que isto faz parte também no início do projeto. Eu peço desculpa interromper, porque esta questão já percebi que dava para um outro módulo de formação, mas nós temos que avançar. Eu só ia dar a palavra, uma última pergunta ao José Andrade Zézito, que diz que tem uma dúvida. Vamos ver se o conseguimos ouvir agora e vamos tentar rapidamente resolver a dúvida para poder avançar, está bem? Tem a palavra. Bom, vou escrever, ok. Vamos ver isso. Eu sei que há uma série de questões no bate-papo sobre esta matéria. Uma delas, por exemplo, foi colocada agora pela Denise, há uma série, ou pela Cristina. Há uma série de questões que estão a ser colocadas. Infelizmente, de facto, temos pouco tempo para as ver todas, mas podemos ler aqui esta última enquanto o José Andrade Zézito escreve a palavra, o seu comentário. Uma alternativa à questão dos custos, como o telefone, por exemplo, seria mudar o contrato para o nome do projeto, mas isso se o projeto assumiria o custo a 100%. E caso o projeto tenha de assumir apenas 50%, visto ter outros projetos em curso, como resolver isto? Percebo perfeitamente a questão. De facto, aí, se quiser, uma forma criativa era metade do tempo do contrato seria assumido com o NIF do projeto, a outra metade voltaria do tempo para a organização. Se isto fosse viável, prático e execuível, está assim no detalhe é que está o diabo. Tenho de certeza muito mais questões sobre esta matéria e, portanto, com alguma dificuldade. O José Andrade, eu acho que ainda não concluiu a sua questão. Enquanto ele não conclui, será que eu posso colocar uma enquanto ele escreve? Sim. Mas tenta ser só tão sintética quanto possível. Está bem, está bem. Miranda, nós ainda não vimos como é que vai vir agora esta isenção para estes projetos novos, estes que estamos a pedir todos em conjunto. Nos outros anteriores em que tivemos isenção, nós conseguimos logo isenção até antes dos projetos começarem, eram tratados diretamente pela Câmara do Maio. Portanto, o primeiro projeto até teve o NIF da Câmara do Maio, mas é mais antigo, e este que está a decorrer ainda tem o NIF de projeto. Mas o valor que vem na declaração de isenção não é o valor total do projeto, é o valor do financiamento da Comissão Europeia. Portanto, nós temos isenção para uma parte e não para o todo, o que não é problemático porque há muitos custos que não têm IVA. Nestes novos deve ser também a mesma coisa, presumo. Sim, vai ser a mesma coisa, porque a isenção de IVA é claramente ligado ao facto que financiamos, só é ligado ao nosso financiamento. É o compromisso do Estado cabo-verdiano, é a isenção de IVA para nosso cofinanciamento. E nós depois acabamos por ter faturas, isto também os colegas devem ser a mesma coisa, temos umas coisas com fatura em nome, com o número do projeto e outras com o número da Câmara, muitas vezes é o que nos aparece. Por vezes dão isenção ao número da Câmara sem ser o número do projeto, portanto, como são muitas faturas manuais, eles inserem o mesmo código do despacho que dá a isenção, mas pronto, fica isento. Nós não temos despesas de água e luz, porque a Câmara assume esses custos todos, porque é a estrutura do município, portanto não temos esses problemas. Mesmo quando era a Solmi nossa parceira ou plataforma, por causa do que o Mário disse, era raríssimo termos despesas de água e luz, porque acabam sempre por assumir esse tipo de custos. Mas para muitas associações é um problema grande. Normalmente basta então ter um pedido, se calhar, à instituição para nos isentar, e se eles não isentarem, pode ser elegível, não é?
Sim, claro. A regra é isso. Ou recebemos a isenção, ou não recebemos a isenção. A única coisa é que, se não recebemos a isenção, é menos dinheiro para o projeto. Porque no final, dá mais... Sim, dá mais imposto. Obrigada. Há aqui uma última pergunta, então finalmente conseguiu fazer a pergunta. Uma questão que tem a ver com a viatura do projeto pela Universidade, é isso, não é? Queria perguntar, dos custos elegíveis da aquisição de uma viatura, se são suportadas as despesas de gasóleo, manutenção e como podemos enquadrá-las? Ora bem, as despesas de gasóleo, manutenção, são evidentemente elegíveis e, portanto, têm que estar discriminadas à parte, no outro lugar do orçamento, para serem elegíveis. Portanto, não é só despesas de aquisição, é de combustível e é de manutenção. São linhas diferentes e, claro que sim, são elegíveis. Ok? Ora bem, vamos aqui aos exercícios que eu penso que é o exercício 9. É um caso de estudo, digamos, é um caso inventado de uma ONGD cabo-verdiana que celebrou um contrato de subvenção no âmbito do projeto Promover o Turismo Sustentável e Comunitário como Fator de Geração de Rendimentos. Foi um dos últimos convites que deu origem a projetos em curso em Cabo Verde. E durante a execução de projetos, a ONGD realizou estas várias despesas que aqui estão elencadas de A a F. E então, isto é que é o exercício. E então, a primeira pergunta é se aquelas despesas são elegíveis, de A a F. A segunda, se relativamente à D é obrigada a fornecer um certificado de origem. E a 3 tem a ver com um contrato de prestação de serviços num determinado valor, em que o contabilista arquivou todos os documentos, mas esqueceu-se de arquivar os documentos de suporte dos procedimentos de aquisição, seja o dossiê de concurso, o convite, o relatório de avaliação daquele contrato específico. E a pergunta é se essa despesa ainda é, mesmo assim, elegível. E começamos então a linha por a linha, quem quiser contribuir sobre a elegibilidade das despesas. Portanto, pagamento de um per diem relativo a uma noite passada no avião por um consultor internacional durante a sua viagem a Cabo Verde, no valor de 181 euros, que era justamente, como dizia a Hermínia, salvo erro, o valor atual das ajudas de custo na tabela da União Europeia. Neste caso, a organização decidiu seguir o regime das ajudas de custo da própria União Europeia, não o seu próprio regime. Pode fazê-lo, atenção, não é? Então, isto é elegível ou não é elegível? Não é. Não. Não? Por causa do avião, no avião. Por causa do avião. Qual é o problema do avião? Eu ouvi dizer que tinha que ser no lugar onde ia trabalhar. Por cada dia que passa no lugar. É isso mesmo. No local. O que, para viagens de emissões longas, causa um grande desconforto aos consultores. Mas, basicamente, entende-se que enquanto está em trânsito, não está ainda em missão, se quiserem, dorme no avião, come no avião e, portanto, é dessa forma que as suas despesas são cobertas. Às vezes, claro, pode haver exceções. Se eu a caminho de Cabo Verde tiver que pernoitar em Dakar ou em Casablanca ou o que for, aí a organização naturalmente tem legitimidade para poder pagar pelo menos um valor da despesa do hotel, não é? É normal, não é? Que não seja suportado por quem tem que fazer essa deslocação. Isto estritamente de acordo com as regras da União Europeia. Por isso é que a pergunta foi feita nesse critério. Naturalmente, se vocês, nas vossas normas internas, tiverem procedimentos diferentes e se pagarem, por exemplo, não por noite passada num hotel, mas se incluírem por alguma razão o tempo passado em trânsito, eu diria que aí não poderemos considerar essa despesa inelegível. A única coisa que a União Europeia obriga é que não ultrapassem por dia o valor dos 181 para Cabo Verde. Agora, se entendem que também está coberto as noites que passam no avião, por exemplo, isso não é problema. Agora, aqui a organização decidiu seguir a regra da União Europeia, portanto, isso é que tem esse princípio. Ok? Tiago, deixa-me só dizer uma coisa. As pequenas regras, agora as de 2019, portanto, não se aplicam aos projetos que estão agora em vigor na delegação de Cabo Verde.
há uma alteração dos per diems, há agora meio per diem. Sim. Não sei. Sim, é verdade. Já se permite, era uma coisa que não existia formalmente, às vezes fazia-se, mas não estava previsto. É para alguém que, por exemplo, não chega a pernoitar num determinado lugar, como estás a dizer, eu tenho que me deslocar, por exemplo, eu vou a uma ilha e volto no mesmo dia, pode acontecer, teoricamente, ou estou em Santiago, ou a Tarrafal e volto no mesmo dia. Nesse caso, eu posso ter direito a uma ajuda de custo de meio-dia para pagar a deslocação e a alimentação, mas não a pernoita, não é? De acordo com as regras da União Europeia. Repito, vocês, as vossas organizações, cada uma delas traz as suas próprias regras. É isso mesmo, Hermínia, e é particularmente importante para quem trabalha em... Estas regras são sobretudo importantes para quem faça prestações de serviço, não é? Para quem trabalha em consultoria. Bom, ora bem, aquisição de um armazém pré-fabricado com origem na Noruega no valor de 110 mil euros. Isto é elegível ou não? Sem medos. É elegível, sim. É? A Noruega é membro do Espaço Económico Europeu. Sim. E penso que sim, é membro, apesar de o valor ser... O valor é 110, não é? 110 mil euros, mas a Noruega faz parte da lista dos países. Sim. Que é, não é? Sim. Tudo que tu fazes... Falta só uma coisa ao que estão a dizer. Estão a dizer tudo bem. Eu estou a dizer o que é que falta. Imaginem que o auditor olhava para a fatura e via 110 mil euros armazém e perguntava-vos, então, digam-me lá, façam lá a prova das regras da nacionalidade e da origem. O certificado de origem. Certificado de origem. Certificado de origem. Exatamente. É certificado de origem. Certificado de origem. O facto de dizer lá no armazém estar pintado na parede Made in Noruega não quer dizer rigorosamente nada. Sim. Atenção, há um caso mesmo em Timor-Leste, uma aquisição de painéis de energia fotovoltaica, que o fornecedor dizia que eram da Alemanha. Atenção, falsificou, isto é gravíssimo, falsificou o certificado de origem, tinham adquirido por um preço muito mais reduzido, eram made in China, e o que é extraordinário é que anos depois, com o passar do tempo e do uso, houve uma parte do painel que começou a tinta, digamos, a sair e lá dizia Made in China. Portanto, eles foram apanhados anos depois por se ter descoberto que não era. Mas aí foi uma falsificação gravíssima, como podem imaginar, não é? A falsificação do próprio documento de origem. Daí o cuidado que têm que ter vocês na obtenção de documentos originais dos certificados de origem. Mas, repito, no vosso caso não é tão relevante, tendo em conta que não estão a adquirir nada que eu tenha conhecimento de valor superior a 100 mil euros. Portanto, aí não tem que pedir o certificado de origem. Agora, se o fornecedor for norueguês também, a empresa, o que é que tem que pedir ao fornecedor? A empresa norueguesa. E, ok, imaginem que é um fornecimento de 90 mil euros. Não precisam pedir certificado de origem, certo? Estamos de acordo. Mas a empresa norueguesa, o que é que eu tenho que pedir? O auditor vai chegar ao pé de vocês e diz: eu não faço ideia de onde é que esta empresa vem. Registro comercial, não se esqueçam. Registro comercial. Portanto, regra da nacionalidade aplica-se à nacionalidade da empresa, ok? Regra de origem, à origem do bem. Portanto, com a origem vocês não se vão ter que preocupar até 100 mil euros. Com a nacionalidade da empresa, e independentemente de ser uma compra de 10 mil, 5 mil, 20 mil, 100 mil, têm sempre que pedir um registro comercial. Atenção, isto é muito importante, garantirem a regra da nacionalidade. Está bem? Pronto. E ficarem com esse documento, para pelo menos, e para lá do momento da auditoria. Pronto. Agora, uma penalidade, um cheque sem provisão. 1,5 €, ou, desculpem, em escudos, o contravalor em escudos de um banco de Cabo Verde. Não. Não o quê? Não é elegível? Não é elegível. É inelegível. É inelegível, sim. Sim. Está lá na lista das condições gerais, quer dizer, a União Europeia não tem que... É nossa responsabilidade manter a conta provisionada, não é? Se aquilo é um cheque careca, não tem provisão,
aquele custo tem que ser assumido por nós, é uma despesa inelegível, ok? Pronto. Aquisição de um terreno para a construção de 2 escolas de formação profissional com valor de 50.000 e 20.000 euros. O que é que acha? É inelegível. Inelegível? Sim. Ou elegível? Inelegível. Estão todos de acordo? Não, eu não concordo. Eu acho que é elegível porque a regra diz que o terreno, se ele tiver uma utilidade dentro do âmbito do projeto e para o objetivo do projeto, pode ser elegível. Neste caso, está justificado. Portanto, o nosso grupo considerou que era elegível. Ora bem, então mais ou menos os dois certos, ou seja, normalmente não é elegível, de facto, tudo o que é terrenos e imóveis nós não podemos comprar com o dinheiro do projeto. A não ser que esteja previsto no próprio convite, e esse é o objetivo principal da ação, e que essa atividade lá esteja dada como elegível, expressamente no convite. Se pudesse, sim. Se o COL tem como objetivo promover a construção, o desenvolvimento das escolas de formação profissional, e eventualmente pode estar lá mencionado que se pode comprar terrenos, mas tem que estar lá mencionado. Portanto, é ou não é consoante esteja ou não previsto no convite. Empréstimo uma associação de agricultores no valor de 60.000 euros. Também não é elegível. Não é? Não. Estão todos de acordo? Não há exceções aqui? Se se tratar de um projeto que tem uma vertente de microcrédito, é isso mesmo. Acho que é elegível. A não ser que seja um projeto de microcrédito, ok? A não ser que seja um projeto de microcrédito, e aí podem, de facto, fazer esse empréstimo. E mais, não sei se lembram que esta é uma das exceções à regra da ausência de lucro. Ou seja, se eu recebo uma subvenção e se eu empresto a uma associação de agricultores, eu posso cobrar juros à associação, e quando ela me vai pagar os juros, esse dinheiro pode ficar comigo. Eu não tenho que entregar à União Europeia. Portanto, é uma receita, entre aspas, gerada pelo projeto com a qual posso ficar. É uma das tais exceções à regra do não lucro, não é? Mas tem que estar previsto na convite que é possível fazer ações de microcrédito. Muitas vezes as ações de microcrédito são excepcionais. É uma vez em 100 que isso aparece, digo eu, não é? Portanto, tem que estar previsto no convite a possibilidade de termos. Se sim, então é a natureza do próprio projeto fazer empréstimos, não é? E aí nem sequer há limite de valores, não é? Subvenção a uma organização comunitária de base, ou seja, a própria ONG cabo-verdiana atribui a um terceiro, não é? Uma organização comunitária de base, uma subvenção no valor de 100.000 euros. É ou não é? É elegível, mas desde que a subvenção esteja previsto. Pelo montante não é. O montante pode ser superior a 100.000 euros se, como é o caso do vosso último convite, isso for considerado um dos objetivos principais do convite, ok? Se o convite disser um dos objetivos principais deste convite é redistribuir através dos municípios, por exemplo, da Associação de Municípios, distribuir nos municípios, subsidiar atividades, esse é o objetivo principal do projeto, então aí podemos ir acima dos 60.000 euros, como é justamente o vosso caso. Mas normalmente, se nada disser, ficamos pelos 60.000 euros. Atenção, vocês têm razão. Mas se for o objetivo principal do projeto, podemos ter subvenções de valor superior por terceiro. O que estamos a falar é por terceiro, não é? Eu acho que havia um limite neste de valor, ou não? Já não lembro. Era 60. Não, há um limite. É isso. Hermínia, se não for o objetivo principal da ação, se for um projeto normal em que vocês querem atribuir a terceiros por vossa própria iniciativa uma parte da subvenção, aí o limite é de 60.000 euros por terceiro. Mas o PRAG diz que se o objetivo do convite for justamente ter um efeito multiplicador ou de redistribuição de recursos ou o que for,
como é agora o último convite, por exemplo, em alguns dos vossos projetos, então aí, por terceiro, podemos até ir acima dos 60 mil euros. Ok? Eu agora acho que até com o 2019 deixou mesmo de haver limite, mas também já ando meio perdida só lendo outra vez. Olha que não. Mas já não sei. Se quiseres, fazemos aqui a leitura do PRAG, novamente, para verificar essa parte. Mas deixem-me, não se importam, vamos continuar e depois voltamos a ver, esclarecemos essa questão. Agora perdi-me, que apaguei o... Eu não sei o que é que vocês estão a ver. Agora sim, estamos outra vez no exercício. Hermínia, vamos já ver no PRAG, está bem? E depois esclarecemos esta questão dos 60 ou 100 mil euros. Muito bem. A correção depois será colocada na Drive. A empresa norueguesa encontra-se obrigada a fornecer um certificado de origem? Sim ou não? Então, acho que já tínhamos respondido a isto, não é? Sim. Sim. É mais de 100 mil euros, claro que sim. Tem mesmo que... Não é pelo facto, repito, não é o facto de a empresa ser norueguesa. Isso não é relevante. Isso é a nacionalidade da empresa. A empresa pode ser norueguesa, mas tem que fazer prova da origem dos produtos que está a fornecer. Ou seja, uma empresa norueguesa, por mais de 100 mil euros, não pode fornecer produtos chineses, made in China, por exemplo, não é? Por isso é que ela tem que emitir um certificado de origem. Aqui, aliás, nós só temos informação sobre a origem do produto. Eu nem sei quem é que é o fornecedor, aqui não está dito. O armazém tem origem na Noruega, mas é preciso pedir o certificado. O auditor não vai adivinhar que tem origem na Noruega, e, portanto, é preciso pedir um certificado ao fornecedor, a quem fornece, à empresa que está a fornecer, um documento independente, original, atenção, não pode ser uma cópia, que faça a prova da origem do armazém. Admitindo nós, e agora alguém já em tempos me disse, porquê é que eu vou importar um armazém pré-fabricado na Noruega se eu tenho em Cabo Verde, não é? Isso é claro, era outra pergunta, não sei se têm, se não. Se houver um fornecedor em Cabo Verde, claro que sim, de armazéns pré-fabricados, não sei se existem já agora, mas pronto. A organização está livre dentro de alguma razoabilidade económica até porque pode-lhe ter ficado, por absurdo, mais barato comprar na Noruega, se abrir um concurso, e sempre, mesmo com os custos de transporte, fica mais barato vir ao armazém da Noruega, pois venha, não é? Pronto. Bem, vamos então à última questão. Durante a fase de implementação, a ONG adjudicou um contrato de prestação de serviços a uma empresa de consultoria para a preparação do plano estratégico sobre turismo sustentável na Ilha do Maio, no valor de 45 mil euros. O contabilista arquivou todos os documentos de suporte, incluindo o contrato, as faturas, os cartões de embarque, os recibos, os relatórios. No entanto, esqueceu-se de arquivar os documentos de suporte relativos aos procedimentos de aquisição, o dossiê do concurso, o convite a contratar, o relatório de avaliação, etc. Portanto, a pergunta é se esta despesa ainda é elegível. Elegível ou é elegível? Não, é porque falta toda a documentação de escolha de concurso. Exatamente. Falha. E não se esqueçam que a Miranda disse isso expressamente. Era uma das falhas habituais nestes projetos das linhas da sociedade civil, é que aparentemente alguns de vocês esqueceriam de guardar esta documentação. Esta informação é fundamental, ou seja, não basta guardar os documentos contabilísticos, as faturas, os recibos e até o contrato. Portanto, tudo o que vem a seguir à assinatura do contrato, precisamos guardar tudo também o que está para trás. E porquê? Porquê é que vocês acham? Vocês dizem assim, mas eu não tenho que lançar isto na minha contabilidade, para que é que eu preciso do dossiê do concurso? Porquê é que é importante guardarmos essas peças? O caderno de encargos, o convite, o relatório de avaliação. Porque tem que ser tudo transparente, tudo sem problema para escolher um no lugar do outro. Exatamente. Não é? Não sei se alguém quer contribuir. Assim como está, provoca uma certa rasteira, não? Porquê? Porque o facto de não arquivar não significa que não dispõe de. Eu já participei em auditorias, porque não arquivar pode ser uma falha da organização administrativa, digamos assim.
Sim, eu já participei em auditoria. Quando eu formulei este exercício, a ideia era de não dispor. Mas vamos imaginar, Mas vamos imaginar que não arquiva. Não, porque no nosso grupo dissemos. O auditor chega à organização e pede os documentos. E nós, aflitos, andamos à procura dos documentos e não os encontramos. Bom, aí pode acontecer várias coisas, não é? Eu não sei se quer partilhar a sua experiência, desculpa, eu não queria interromper. Diga, acabe de... E depois já continuamos o meu raciocínio. Não, eu me lembro de uma auditoria em que o auditor... havia um documento, não sei o que fazia parte da lista das coisas que o auditor queria ver. Chegando o momento, o auditor não encontrou na pasta. Devia encontrar, não encontrou. E disse que não havia. Sim. Neste caso, o contabilista dizia que tinha. Sim. Eu fui chamado que estava numa situação difícil, porque não havia documento, tal. E a contabilista começou a procura. Pegou numa pasta, não encontrou, pegou noutra pasta, não encontrou. E nas pastas onde, em princípio, aquele documento não deveria estar, porque as pastas são classificadas, não sei coisa, por ano, por não sei. Por último, acabou por encontrar numa das gavetas, não sei o quê. Pronto, o documento não estava arquivado, evidentemente. O documento foi aceito e, na altura, o auditor fez uma recomendação verbal, pelo menos, não sei se constou do relatório ou não, que tínhamos déficit em termos de organização administrativa e não sei o quê, que teríamos que melhorar, não sei o quê. Por isso que nós, no nosso grupo, dissemos isso é uma rasteira, não é? Porque pode estar numa gaveta, pode estar alguns. Sim. Não, e isso infelizmente pode acontecer. O problema é que as auditorias têm prazos para concluir os relatórios. Portanto, encontrar esse documento nessa gaveta tem que ser feito até uma certa data limite. E repare, quando é terminado o relatório de verificação de despesas, é uma questão complicada. Eu mesmo que encontrassem depois o documento, eu não sei se estariam em tempo, honestamente, para o juntar àquele relatório. Bom, mas isso, depois havia aqui uma questão curiosa, que é o seguinte: aquele documento não faz prova da realização, não faz prova da elegibilidade da despesa, mas a despesa foi feita. O que tem consequências em termos de, vamos falar disso amanhã, consumos mínimos que temos que ter ao final de cada ano, pelo menos 70% do valor que recebemos da tranche tem que estar gastos para podermos receber a tranche do ano seguinte. O documento vai ter que aparecer, na pior das hipóteses, até o momento do relatório final. Porque se no relatório final ainda está dentro da gaveta e não o encontraram, a despesa tem que ser declarada definitivamente inelegível pelo auditor, não é? E nós vamos ter que assumir essa responsabilidade. Portanto, na pior das hipóteses, no final, até se podia eventualmente juntar esse documento, não é? Bom, daí que a classificação dos documentos, a disponibilização dos documentos seja tão importante, não é? O que nos remete para o próximo exercício. Antes disso, Tiago, queria só acrescentar que não só é a auditoria, porque a auditoria é uma coisa, claro, que vem cada ano, que vem normalmente no fim do projeto, porque aqui os projetos são pequenos. Mas também temos coisa que aparece depois. Às vezes a auditoria talvez não vai saber que falta isso mesmo no fim. E o documento vai ficar na gaveta. O projeto vai acabar, tudo vai acabar. Depois a União Europeia vai enviar o Tribunal das Contas, nosso Tribunal das Contas, que vai chegar lá 2 anos depois, porque ainda estamos na período de guarda. E lá não vou encontrar, e vai estar escrito no relatório, e é que acontece para um momento, outra vez, uma contrato que demos a uma associação, uma organização não tem os documentos que são bem arquivados. So, este dá um problema, porque este dá níveis de coisas que são errados
na gestão que temos da cooperação. Este vai no Parlamento depois. E depois o Parlamento diz, se é assim, este montante está a crescer cada vez, as organizações não estão a cumprir as regras, está bem, próximo ano vamos diminuir o montante que vamos pôr nas linhas. E depois é toda uma ligação entre a comissão, entre os comissários, entre muitas coisas. E que devemos pensar. É tão fácil de pôr o documento no bom lugar antes. Este é realmente capital. Estão a ver o que um único documento numa gaveta pode fazer? É como uma borboleta, não é? Quando agita as asas no Oceano Pacífico, pode criar um furacão em cima de Cabo Verde, não é? Parece aquela imagem que se costuma dar. É claro que isto é um exagero, mas a verdade é que sim. Eu, aliás, ao Miranda, eu estava a dizer, penso que a Miranda não estava cá, que está calculado que 40% do valor total das despesas inelegíveis, em geral dos projetos financiados pela União Europeia, resultam de mau arquivamento ou inexistência de arquivamento, de arquivo de documentos. Não é? E, portanto... Eu concordo, e não é só, eu devo admitir, não são só os ONG, eu vi também nos outros, também em outro tipo de cooperação. Sim, mas sim. O tipo de erro é realmente a mais corrente de toda a cooperação, dos sim, documentos sim. Que não são arquivados corretamente. Exatamente. Então, por falarmos tanto em arquivo, vamos agora fazer um exercício já de seguida. Tiago, desculpa, tinhas uma pergunta da Fernanda que acho que para mim era interessante também. Tocares num assunto, uma pergunta sobre os 20 mil, que é para adjudicação direta dos 20 mil euros. Ela estava a perguntar se, nesse caso, tem que se arranjar todos os documentos relacionados com a ata, o dossiê do concurso, etc. Ok. Bom, vocês não são necessariamente obrigados a seguir esses limites de 20 mil, porque isso são os limites que estão no guia prático do PRAG, mas como isso é a matéria que nós vamos ver a seguir ao próximo exercício, se não se importa, guardamos essa questão, que não é tão evidente assim de explicar, para a seguir ao próximo exercício, está bem? Não me deixem deixar de falar disso, mas é melhor vermos num momento oportuno. Tiago, também temos a questão de 60 mil dos apoio terceiro. A limite ficou dentro do artigo 204 do regulamento financeiro. É 60 mil por beneficiários. Por beneficiário. Sim, mas se for o objetivo principal da ação... Sim, claro. Claro. Mas havia a dúvida de minha que não sabia, que achava que este mudou. Não. Ainda em 2018, 60 mil por beneficiário, só se é o objetivo principal. Mas este já é definido normalmente dentro do coro, das guidelines. Já sabemos se vai ser ou não o objetivo principal. Eu estou aqui justamente no ponto 692. Deixa cá ver. 691, 692, que é do apoio a terceiros. Este é o último PRAG. Eu não sei se é aqui que vem mencionado. Vem aqui em baixo. O montante máximo pode ser concedido, pode ser pago, não pode ser superior a 60 mil euros por terceiro, exceto nos casos em que, caso contrário, seria impossível ou extremamente difícil alcançar os objetivos das ações. Nesse caso, não são aplicáveis quaisquer limites. E depois é o artigo 204 do regulamento financeiro, que eu acho que era o que a Miranda está a dizer, não é? Está claro, sim. Não está? Ok.